Qual foi o caso mais estranho de hipnose da doutora? Agora quero. São só 40 anos de hipnose. Não, o caso Suzy, que está no meu livro, tá? Para mim, Caso Suzy? Suzy, está no meu livro, num dos livros, acho que é nos Transformadores de Consciência, que é o livro que mais ajuda todo mundo, né? Os Transformadores. Que é o primeiro livro em que eu faço a relação de abdução e de contato com a parte espiritual. Aproxima os dois. É o que tem de similar, né? No desenvolvimento da consciência, nas duas coisas. Então, o que aconteceu? A Suzy, o caso dela, por que é importante? Por que é estranho? É importante porque lá nos primórdios, eu estava comentando com o Arthur hoje, não havia livros, não havia vídeos, não havia nada no Brasil sobre nada disso. Ela não tinha onde ler aquilo que ela relata. Tá? E tem uma passagem que é muito interessante. Ela acorda de noite e ela encontra os seres, eu já não me lembro se eram 4 ou 5, na sala, que tinha um comandante e a outra. Isso tudo só para esclarecer a audiência. Ela, na sua regressão, ela contou isso tudo para a senhora? Não, ela lembrava disso. Ela lembrava disso sem a regressão? Sem a regressão. Sim. Né? A gente vai regredir para saber o que aconteceu. Né? Ou seja, então, ela tinha uma memória consciente independente da regressão. Tinha, dos seres na sala, né? Mas não tinha do resto. Né? Então... Foi em que cidade, doutora? Petrópolis. Petrópolis. A primeira regressão dela, eu não sabia hipnose ainda. Eu vou investigar o caso, mas eu ainda não fazia hipnose. Tá? E é o Fábio Serpa, argentino, pesquisador, que vai hipnotizá-la. Só o que acontecia naquela época é que todo hipnólogo na ufologia só hipnotizava, não era para ajudar o abduzido, era para tirar o relato do abduzido. Tá? Durante muito tempo foi assim. Era para usar o abduzido. Exatamente. Isso é um ponto de vista interessante, né? Nunca tinha pensado nisso. Mas era. E aí depois, quando ele ficava maluquinho, dizia, esquece esse caso, porque o cara é doido. Entendi. Tá? Eu sou a primeira que vou começar a regredir para cuidar, porque eu sou a primeira hipnóloga que vai fazer isso, psicóloga. Então, que eu vou tentar ajudar a pessoa e não tirar só o relato da pessoa. Para ela sair melhor daquela hipnose. Para ela aprender e também para resolver. Lidar com aquilo. Lidar com o fenômeno, né? Bom, aí tem um caso muito interessante, que quando o Fábio regride, ela diz que o ser mostrava para ela tinha uma mesa que era um tampo de mármore e 4 pés de madeira. E que o ser mostrava a mesa e mandava ela se fixar na mesa, tá? E depois o ser dizia, e as pernas iam caindo, sumindo, e ela corria para pegar o mármore, para não cair no chão, porque tinha sumido as pernas. E o ser diz para ela, nós estamos desmolecularizando, tá? E ela repete essa palavra, para mim, várias vezes. Não fazia muito sentido. Quando eu faço a regressão dela, quando eu já aprendo hipnose e eu a regrido, tá? Na hora que ela começa a ver as pernas sumir, tá? Eu pergunto para ela o que está acontecendo no teu corpo. Eles estavam desmolecularizando ela. Ela, né? Mostrando a mesa. Tá? Então, e eu tenho vários relatos disso. A Carla, que é uma abduzida portuguesa, eles mandam ela enfiar a mão no colchão e a mão entra no colchão, porque eles também desmolecularizavam para a mão entrar, para mostrar que eles conseguiam fazer isso com a matéria, inclusive com o seu próprio corpo. Porque tem vários casos que as pessoas são desmolecularizadas e se vê só como partículas até que entra na nave e é recomposto. Tá? Tem muitos relatos assim. Agora, por que o caso, ela perguntou por que foi estranho? Primeiro, por isso. Segundo, porque não tinha de onde ela tirar. Eu, como ela não poderia inventar. Não inventar. Eu não acreditava. Aí eu botava na prateleira. Quando sai o filme Intruders pela primeira vez... Qual o filme? Intruders. É a primeira vez, porque aqui no Brasil não tinha nada, informação só tinha nos Estados Unidos, em que ela vê uma situação parecida com a dela. Ela chora o filme inteiro. Tá? Porque era como se fosse a vida dela sendo relatada ali. Porque lá atrás as coisas eram diferentes do que são aqui. Né? E isso de dizer que o ET é bonzinho,
Ele é bonzinho, mas ele é como militar. Ele faz o que ele tem que fazer. Ele é rígido. Ele é como militar ou ele é como humano? Tem Não, uma galera ele é militar. boa e uma galera... Não, ele é como militar. Então ele é bom, mas como militar. Mas age como militar. Age como militar. Ele faz o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Então, por exemplo, no próprio caso da Suzy, tem uma regressão em que ela vê uns seres diferentes tentando fazer alguma coisa na cabeça dela, e ela vê como o comandante da nave, que ela adorava, o comandante da nave, em pé na porta, ela pede socorro ao comandante da nave, e o comandante da nave diz para ela: se acalma, que isso tem que ser feito. Entendeu? Fantástico isso. Fantástico. Eu perguntei qual era a cidade, porque tem um caso, eu sempre confundi esse da Suzy com aquele caso Santanésia, não sei se você lembra que... Mas esse é do Petit. A Santanésia é uma região ali perto de Piraí, e foi investigado pelo Petit, e é um caso extraordinário de uma mulher também. Foi Petit. Aproveitando o gancho... Mas tem mais pergunta que dá audiência, tá? Se você... Não, mas aproveitando o gancho, são 40 anos. Você tem ideia de quantas pessoas te procuraram? Não tenho, eu nunca anotei, foi muita coisa. É muita coisa porque eu hipnotizava pelo Brasil todo, né? Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge, Sete Além, é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas